nós pegarmos dentro daquele entendimento. Então nós vamos para Gênesis agora. O Jacó está no capítulo 32. O Jacó tinha ido para a terra dos parentes da mãe dele, e lá ele encontrou a noiva que ele queria casar. E no dia do casamento o pai foi e trocou as filhas, que tempo não tinha energia elétrica e tal, e elas vinham assim com as coisas aqui no rosto, e ele pôs a outra, e o Jacó ficou bravo com ele. Mas então, aqui eu vou te dar a segunda, a outra filha fica como sua esposa também. Então casou-se com duas, com Leia e com Raquel. E depois de muitos anos trabalhando lá para pagar o dote, primeiro o sogro exigiu dele 7 anos para ele poder casar com Raquel. Ele trabalhou 7 anos de graça, como se fosse um escravo. Tomou conta do rebanho, tratou bem, prosperou tudo. E depois o sogro foi e trocou. Ele reclamou, vou dar outra. Quando ele consentiu, mas tem que trabalhar mais 7 anos. E vai o Jacó lá mais 7 anos para ter a Raquel dele querida com quem ele queria. Só que a Raquel era estéril, aí teve problema, ele orou, e Deus então abriu a madre dela, ela teve um filho, José do Egito. Bom, aí o José, que depois chamou José do Egito, ele e as duas esposas, e mais as duas concubinas, cada uma tinha uma, tiveram 11 filhos. E o Senhor Deus disse, agora chegou a hora de você voltar para a sua casa. Isso seria o bastante, porque hoje se entende isso. Quando Deus lhe dá a fé, a parte de Deus já terminou. Basta você crer. Agora, se você fica duvidando, não vai funcionar. Não funciona, tem que ter aquela fé firme, eu vou pegar, e aí não tem barreira que impeça você de caminhar, não tem problema que não saia, não tem doença que não vá embora, é só você acreditar, eu vou fazer, pegando firme com Deus. Um dos nossos problemas, meu de qualquer pessoa, é que às vezes nós não estamos muito ligados em Deus e ficamos deixando as coisas acontecerem até que acontece. Aí vamos ter que orar para buscar a bênção, e pode ser que nós não conseguimos a fé que nós deveríamos conseguir, que é fácil, mas o nosso espírito não está treinado para isso. Bom, aí o que ocorreu com Jacó? Ele então conseguiu. Deus falou com ele, e o sogro não queria deixá-lo sair de jeito nenhum, né? E o Jacó tinha uma coisa, ele depois falou isso para o sogro: do rebanho que ele tomava conta, se viesse um leão, um urso, um animal selvagem, e matasse um, ele dava conta. E qual era o salário dele? Foi mudado 10 vezes. O sogro disse, olha, se nascer ovelha listrada agora, cordeiro, é seu. Tinha malhado, tinha listrado, e tinha um outro lá que agora estou esquecido. Aí nascia só listrado. Aí o sogro disse, Jacó, meu neto, meu genro, eu troquei, o listrado é meu, o seu é o malhado. Tá bom, da agora em diante, né? E só nascia malhado. Aí o Jacó orava e Deus fazia coisa, e vinha, e ele foi enriquecendo. E os filhos estão dizendo, esse homem está tomando tudo, nosso pai, tudo. Aí ele falou assim, vou ter que sair. Falou com as mulheres deles, e então foi embora sem que o sogro soubesse. Quando o sogro soube daquilo, foi atrás e conseguiu encontrá-lo, antes de chegar em Canaã. E o sogro estava bravo, ele disse, não, quem tem que ficar bravo sou eu, porque você trocou meu salário 10 vezes. E fazia isso, eu trabalhei 14 anos de graça para você, para casar com a Raquel. Primeiro você me enrolou e tal. Depois fizeram paz. O homem era de paz, fizeram paz, e acertaram, fizeram até uma festa lá. Aí na hora que terminou, isso está no Gênesis capítulo 32, e começa agora assim. O sogro foi para o caminho dele, voltou, e o Jacó veio para Canaã. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. Isso aqui é muito importante. Às vezes alguém lhe machucou no passado muito longe, ou passado recente, e você está com ódio daquela pessoa. Não armazena o ódio.
e você está desejando que aconteça com ela alguma coisa ruim, não faça isso. Porque aquela pessoa que lhe causou mal foi usada pelo inimigo, pelo diabo. Ele que veio para matar, roubar e destruir. Aí você está com ódio agora, sabe quem está usando você? Ninguém, o diabo. Ele quer que você não perdoe porque ela vai para a perdição. E Jesus depois, quando ele veio, ele ensinou: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Onde está isso, missionário? Em Marcos 11, 25 e 26. Depois você pode ler. Então você tem que perdoar, de coração. Mas não é o seguinte: vamos dizer que uma pessoa faça uma coisa comigo, eu sou de Deus, eu vou perdoar. Ô meu amigo, você machucou, fez isso, você está perdoado. Não, não é assim. Depois você leia Lucas 17, 3. Se alguém pecar contra ti, vá e repreenda-o. Presta atenção. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se não arrepender, não pode perdoar. E por que, missionário? Presta atenção numa coisa. O Espírito Santo tem uma missão aqui na terra que Jesus falou. Qual é a missão? Convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está convencendo a pessoa, porque convence. Quando nós fazemos uma coisa errada, a gente sente que fomos mal. Mas a pessoa não está preparada, ela não quer ainda ser perdoada. E você atrapalha o trabalho do Espírito Santo. Você chega e diz: amigo, amiga, esqueça, está tudo bem entre nós, tá? Aí a pessoa não se converte, vai se perder. A gente tem que observar a palavra de Jesus, tá bom? Mas não é anunciar para todo mundo: se ele se arrependeu, perdoa. Não, ele vai fazer um arrependimento falso. O que é um arrependimento verdadeiro? A pessoa chega e diz: olha, eu quero dizer para você que realmente eu fui mal com você. Eu estou sem dormir, eu estou assim. Eu já encontrei pessoas assim no ministério que eu tive que perdoar. Olha, me perdoa de coração. E o que eu faço agora? Você vai fazer isso que é o certo. Aí a pessoa estava arrependida mesmo. Pode ser que mais na frente ela venha fazer coisa pior, mas você também não é Deus para saber do futuro. Você está sabendo do passado, presente e passado. Aí você perdoa. Está lá em Lucas 17, 3. Bom, aí acertaram, o sogro voltou, fizeram uma festa, ele foi embora. E quando Jacó começou a andar em direção a Canaã, vieram, como diz aqui, os anjos de Deus. Mas muitos anjos, pessoal. E ele disse o seguinte, é o versículo de número 32, 1 agora. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Você está bem, meu irmão? O poder de Deus fica com você. Ele guarda você, Ele protege. Você não está bem, não fica. Procure estar bem, que o mal nenhum vai lhe suceder. E diz assim mais, o versículo 2. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. Era tanto anjo à disposição de Jacó, que ele falou: é o exército de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem. Temer a Deus é respeitar aqueles que fazem o que ele falou. E os livra de qualquer batalha, de qualquer covardia. Aí, na hora que você faz isso, olha assim, ó, você faz, é igual Jacó. Os anjos de Deus vêm estar do seu lado. Eles vêm lhe proteger, eles vêm lhe ajudar. E chamou, e quando os viu, e Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. Esse exército vem para trabalhar em seu favor. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Ou seja, aqui é o campo do exército de Deus. E graças a Deus que tem essa coisa. Mas, missionário, é possível hoje uma pessoa ter um encontro com o anjo de Deus? Eu conheço algumas pessoas que dizem que tiveram. O senhor já teve? Não. Mas eu conheço, não pode dizer que é mentira ou não. Se a pessoa de Deus diz que teve, mas não é coisa assim que a pessoa inventou, não. Você vê que tem fundamento o que disse. Uma senhora, ela era secretária do meu pastor, quando eu tinha ali meus 19, 20 anos. E um dia ela contou para nós que lá no estado do Rio de Janeiro, o pai dela era americano. A mãe eu não sei. Acho que a mãe não era, não. E eles eram de Deus.
E ele disse o seguinte: olha, nós saímos, eu e mamãe, e fomos andar pelo campo, e deu uma chuva forte, tentamos abrigar debaixo de árvore lá, molhamos toda e voltamos para cá. Mas quando voltamos, tinha um rio que você atravessava ele, até a pé. Mas já estava cheio, e agora? E já estava caindo a noite. Aí começamos a ficar preocupada, minha mãe. Isso aconteceu, ela me contou há 50 e tantos anos, há uns 20, tem uns 80 anos. E medo de aparecer um animal qualquer, cachorro do mato, lobo e tal, que tinha naquela região lá. E a gente ia chorando, orando, orando. De repente um homem disse assim: vem cá, que eu vou mostrar a vocês, vocês querem ir para lá, né? Vem cá que vocês já passaram do local. Aí tinha uma pinguela. Pinguela é uma madeira que se põe lá no... Mas não tinha aquele negócio ali. Aí elas foram, ele disse: pode passar que é seguro. Aí elas passaram, a mãe passou ela e tal, e chegaram em casa a tempo de poder protegidas. Bom, e ficaram assim. No outro dia, vamos lá ver essa pinguela? Não tinha. Exatamente o local que fazia o rio assim, não tinha. Mas como é que nós passamos? Aí, pessoal, Deus mandou o anjo dele. Então, numa hora dessa, Deus pode mandar para você também. É pela fé que Deus faz, não é pelo dinheiro. Não, se eu for curado, eu dou uma oferta para a igreja, esquece. Você dá oferta se Deus tocar no seu coração, não é porque você é curado, porque tocou para você ajudar. Você precisa crer para sair daqui com a bênção. E Deus cura. Ela teve metástase de câncer na mama que fez ela andar daquele jeito. Quer dizer, foi atingir lá onde não deveria nem chegar na vida dela. Mas chegou, mas Jesus foi lá e curou. E nosso Deus é desse jeito. Eu, de manhã também, eu falei sobre Abraão, quando depois da chamada dele para sair da terra dele e ir para uma terra que lhe seria mostrado, o Senhor Deus fez uma porção de promessas para ele. Uma coisa importante você tem que saber: todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem a quem crê. Ele é chamado de pai dos que creem. Então, se fez a ele, fez a minha, herança nossa, nós podemos pegar. E aqui no capítulo 12, que é o início da história dele, de quando Deus o chamou, e ele diz aqui no versículo 5, no 4 fala assim: assim partiu Abrão, ainda chamava Abrão, depois passou para Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era a idade... Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ele morava em Ur dos Caldeus, e Deus chamou ele para ir para Canaã. Ele pegou o pai dele, ou o pai dele o pegou, porque que tempo era patriarcal, era o chefe de família que mandava. Pegou Abraão, pegou o Ló era sobrinho de Abraão, filho de um irmão que morreu. Ele estava criando o Ló, e pegou a esposa dele. Então eles saíram de... Abraão, ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele chegou a Harã, era uma cidade mais ou menos uns 600 quilômetros de onde ele morava. Você imagina, a pé, sem estrada, sem nada, carregando tudo que ele tinha. E foi mais ou menos 600 quilômetros. Aí pararam, e naquela cidade ali ficaram um tempo grande. Ali nasceram muitos servos dele, e o pai faleceu. Então aí ele pegou... E diz assim, os 5, e tomou Abrão a Sarai, depois passou a chamar-se Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Ele ficou ali um tempo. Aí sabe o que aconteceu? E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí ele resolveu andar mais. Aqui não diz se foi Deus que mandou ou se ele que resolveu andar por conta própria. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou ali a tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Depois caminhou Abrão, seguindo ainda para a banda do sul. Sul é onde tem Gaza, que você vê na televisão hoje, mas não provavelmente em Gaza, ali moravam os filisteus. Ele partiu para a banda do sul e depois aí teve um problema sério naquela região. E havia fome naquela terra. Quer dizer, esse negócio de seca, essa coisa da natureza, não é de agora. Estamos falando de 4.000 anos atrás. Havia fome. E o Abrão então foi para o Egito. Depois o filho dele, uns 40, 50 anos depois, não sei quando exatamente, também tinha fome na terra. E ele tentou ir para o Egito, Deus disse, não vai para o Egito. Mas o Abraão, eu acho que não orou e foi. O Egito na Bíblia, ele simboliza o pecado. E diz assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, aí ele parou e conversou com a Sara. Ele disse assim, Sara, o negócio é o seguinte, eu vou dar um pulinho, senão eu não vou dar matéria nova para você. Você é uma mulher muito bonita. Você é minha irmã por parte de pai e é minha esposa, que tempo podia casar. Então eu quero que você fale que você é só minha irmã, porque senão eles vão me matar. E ela então, e ele também falou, quem é essa aí? Essa é minha irmã. Aí viram os príncipes e foram para o faraó. Faraó, você não sabe o avião que chegou aí, que mulheraço. Avião na tradução, não tinha nem avião naquela época, né? Você tem que ver, rapaz, a mulher é tremenda e tal, e fizeram, e o Abraão então ficou, o Abraão não, o faraó mandou buscá-la para o palácio. E tocou nela, não, naquele tempo tinha um negócio de preparação, ia ter uma festa e tal. Nesse meio tempo, começou a dar tudo errado no Egito. O Egito sempre teve as pragas de Deus, mas negócio por causa do negócio do pecado. E tal, aí vai escutando o que vem aqui, olha. O 13. Dize, pois, peço que és minha irmã, não estava mentindo, só omitindo outro fato, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. Deve ter sido o assunto daqueles dias. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão. Aí ele queria casar com ela, com a mulher do Abraão, mas era irmã naquele caso. E o que ele fez bem? Começou a dar presente para Abraão. E teve, aí, por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos e jumentas e camelos, já tinha bastante, ficou muito mais rico. Mas o que aconteceu? Ele conhecia Deus. Deus havia dito assim de Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou abençoar. E o homem iria amaldiçoar Abraão. Aí o que ocorreu? Feriu, porém o Senhor a Faraó, versículo 17 do capítulo 12 de Gênesis, com grandes pragas, e a sua causa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado, a teria tomado por minha mulher. Iria tomar. Aí, agora pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões, a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinham. Levaram em segurança até sair do Egito. Ninguém podia tocar nela.